Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós estamos agora, nesses dias, estudando e refletindo sobre o livro de Colossenses. Nós já tivemos 2 mensagens anteriores, elas estão gravadas, estão no nosso canal do YouTube, você vai lá, Teleios Itatiba. E nós chegamos até agora ao versículo 8. E eu quero ler a partir do versículo 9 até o 12. Somente esses versículos hoje. Eles são ricos. E eu creio que nós vamos poder tirar bastante coisa daqui hoje. Diz assim o texto, quem abriu diz amém. Bem, se a pessoa do seu lado estivesse sem Bíblia, ofereça para ela ler junto com você. Diz assim no versículo 9: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança com a alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo, nós já aprendemos aqui que Paulo ele não foi o fundador da igreja de Colossos, porém Paulo estava preso e ele ajudava, cooperava com essa igreja e por meio da epístola. Por isso que nós temos epístola aos Colossenses, ou carta aos Colossenses, carta aos Coríntios, cartas aos Efésios. Isso eram cidades aonde a igreja havia sido plantada por influência, sim, do ministério de Paulo, mas Paulo nunca foi a Colossos. Havia um homem lá chamado Epáfras, que era o homem que edificou aquela igreja, e ele começou a orientar aquela igreja, de forma, por carta, sem muita tecnologia, ele dava suporte àquela igreja. E no versículo 9 em diante, já no início da carta ainda, Paulo faz a apresentação, nós temos essa clareza nas 2 últimas mensagens, e agora Paulo entra no assunto que ele precisa, porém, lembrando que a carta aos Colossenses, ela foi escrita porque a igreja de Colosso era uma igreja nova, ainda nova, e que ela estava num ambiente de muita idolatria, de muito ensino religioso errado, falsos ensinos. E Paulo queria, ele agradece aos irmãos pela fé, por aqueles homens em meio a um ambiente tão complexo e contrário, mas aquela igreja era firme, sólida. E Paulo, então, ele escreve essa carta justamente para isso. A gola do meu blazer está erguida. Obrigado por cuidar do meu lifestyle aqui. Foi o negócio. Agora arrumou, né? Arrumou? Não. Tá bom? Obrigado. E aí Paulo agora, para entrar nos assuntos que ele precisa tratar com aquela igreja, ele começa dizendo que ele está orando por aquela igreja. Perceba que a influência de Paulo é tão grande, e ele nos conta aqui o poder da oração, porque de longe, sem tecnologia avançada que nós temos hoje, sem Google Meet, sem chamada de vídeo, sem o WhatsApp,
ele, de alguma forma, ele ajuda aquela igreja. E ele começa dizendo, olha, versículo 9, vamos ler de novo. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E de pedir, então ele orava, ele clamava, ele intercedia, ele pedia. O que ele pedia? Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa era a oração de Paulo, conhecida como uma oração apostólica, ali do Novo Testamento. Paulo também faz uma oração parecida para a igreja de Coríntio, e também no livro de Efésios, ele também faz uma oração parecida. Que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo nos dá uma lição da importância e do poder da oração, e é isso que nós vamos falar não somente hoje, mas nas próximas 2 semanas. Da importância e do poder da oração. Ele mesmo de longe, sem nunca ter conhecido aquela igreja pessoalmente, ele estava preso, limitado, confinado, mas ele sabia que mesmo ele não estando presente, mas quando ele orava e ele clamava, as suas orações chegavam onde ele não podia chegar. O que Deus quer nos ensinar nesses dias é a importância e o poder da oração. Nós somos um povo que deve aprender a orar. A Bíblia nos orienta e nos indica a orar o tempo todo. E se há algo que é negligenciado por cada um de nós, e eu me coloco nesse meio. Quando eu estava estudando, como eu fui corrigido, como eu fui exortado, quando eu fui preparar essa mensagem. Paulo, ele nos mostra a importância de orar. Porque quando nos ajoelhamos, nós entendemos a majestade de Deus e as nossas limitações como homem. E é uma frase que diz que um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. Então Paulo ele nos mostra aqui, já no início dessa carta, a importância e a maneira de orar. Primeira coisa que ele nos fala é que a oração ela deve expressar as nossas prioridades. Tem muita gente que fala, eu não sei orar, então eu vou te ensinar a orar. Quer aprender a orar? A sua oração deve expressar a sua prioridade. É interessante que Paulo, preso, algemado, no corredor da morte, ele não concentra suas orações nas urgentes necessidades que ele estava vivendo. Paulo não estava orando para ser liberto da prisão. Paulo não estava orando para não ser morto por causa do evangelho. Mesmo preso e confinado, o coração de Paulo não estava na necessidade diária dele. Mas o coração e a oração de Paulo estavam nas necessidades daquela igreja. Às vezes nós deixamos de orar por outras coisas porque estamos tão envolvidos com os nossos problemas que não temos tempo e cabeça para orar pelos outros. Isso mostra, na verdade, quais são nossas prioridades. Embora os cristãos de Colossos vivessem em pobreza e escravidão, Paulo não pede, mesmo orando pelos colossenses, ele não pede, sabendo da condição precária que eles viviam, ele não pede por saúde, por libertação ou por prosperidade financeira. Paulo concentra suas orações nas bênçãos espirituais e não nas materiais. Porque Paulo sabia e entendia que mesmo que nesta vida nós passássemos circunstâncias adversas e não teríamos às vezes as riquezas dessa vida, ele sabia que nós temos uma riqueza celestial e eterna. Ele fala isso lá no livro de Coríntios, quando ele fala, eu não atento para as coisas que vejo, mas as que eu não vejo, porque as que eu vejo são temporais, mas as que eu não vejo são eternas. No próprio livro aí de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1,
Ele diz, olha, portanto, vocês que foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não nas terrenas. Mantenham o seu coração nas coisas do alto, olhando para as coisas do alto. O verdadeiro tesouro, querido, não está aqui dentro de um condomínio fechado, ou lá na Avenida Paulista, ou num lugar chique do nosso país ou do nosso mundo. O verdadeiro tesouro para nós está nos céus, a eternidade, é Cristo. Segunda coisa que nós aprendemos é que a nossa oração deve incluir aqueles que não conhecemos. As orações de Paulo não eram egoístas. Ele ora pelos cristãos de Colossos, sem nunca ter visto aqueles irmãos, sem nunca ter conhecido pessoalmente a vida daqueles irmãos, mas ele estava orando pela vida daqueles irmãos. E assim deve ser nossa vida. As nossas orações não devem ser concentradas em nós, mas nos outros. Você deve orar pela sua célula. Você tem o hábito de orar pela sua célula, pelos irmãos ali da sua célula, pelas lideranças. Ore pelos aqueles que estão passando dificuldade. Ore pela nação. Nós vivemos numa época onde o povo reclama muito do nosso Brasil, mas eu tenho quase certeza que os que mais reclamam são aqueles que nem oram. Então nós precisamos aprender a orar. E a nossa oração só vai ser eficiente quando nós entendermos que nós somos chamados para orar pelos outros. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? A oração tem o poder de te levar aonde você às vezes naturalmente não pode ir. A oração pode me levar para a África, para a Ásia, para o sertão nordestino. Pode ser que eu nunca chegue naqueles lugares, mas a minha oração já chegou lá. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Pela oração nós podemos tocar o mundo todo. Pela oração nós podemos influenciar pessoas em todo o mundo. Pela oração nós podemos ser uma bênção para as pessoas que jamais nos viram face a face. Eu quero te dizer uma coisa, querido, se você está aqui hoje, você é fruto de oração de alguém que orou pelo Brasil, para que o Brasil pudesse ser evangelizado. Quando nós olhamos a história da igreja aqui no Brasil, nós vemos a luta que foi dos primeiros missionários para chegar nesse país e pregar o evangelho. Foram mortos. Provavelmente homens e mulheres lá na Europa, nos Estados Unidos, que foram os primeiros que enviaram ali, os missionários ali nos séculos passados, para chegar em terras hostis, como a do Brasil e tantas outras, porque teve uma igreja orando lá atrás, clamando, e aquela oração feita lá, fez com que as portas se abriram, o evangelho chegasse, centenas de anos depois, você ouviu esse evangelho e foi salvo, porque alguém orou. E provavelmente você só vai conseguir entender isso lá na glória. Acredito, eu pessoalmente é uma fé minha, que na glória eu vou entender coisas, fala assim, vai vir gente abraçar e falar assim, rapaz, você não tem noção. Mas o que eu fiz? Não, você orou por mim, mas quando? Rapaz, você deu aquela oferta lá, aquele dia, para aquele projeto, e olha, foi acontecendo isso, e no meio daquela história eu fui salvo. E hoje nós estamos aqui celebrando. Quantos creem assim? E a oração, ela deve ser regida por uma atitude perseverante. A Bíblia diz, Paulo diz lá no versículo 9 do capítulo 1, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Todos os dias, Paulo era perseverante, ele orava insistentemente. Paulo não conhecia a face da igreja, mas ele orou sem cessar por aquele povo. Nós devemos ser perseverantes em relação à oração. Aquela igreja estava frutificando porque
A graça de Deus estava se manifestando, mas porque tinha um Paulo numa prisão, que tinha todos os motivos do mundo para falar, eu estou com um problema, eu vou ficar orando pelos outros. Então, eu acredito que o nosso cristianismo, a nossa fé, ela é testada nesses dias. E eu acredito pessoalmente que as melhores orações, estou aqui, quero que você entenda isso, que as melhores orações, elas saem em contextos assim. Exemplo, você tem gente que você gosta e provavelmente você ora por ela. E quando você ora, você fica feliz da vida. Oh, Deus abençoe. Agora, sabe o dia em que você é testado na oração? O dia que alguém está te perseguindo. Alguém está com picuinha com você. Que você não aguenta nem olhar na cara dessa pessoa, nem de ouvir falar nela. Você já vai trabalhar sabendo que aquela pessoa está lá e você queria que um mosquito da dengue picasse você, para você ficar uns 10 dias em casa, só para você não ver a cara dela, porque você prefere ficar doente com dengue em casa do que olhar pela pessoa que está te perseguindo. É nessa hora que a Bíblia diz, ore por aqueles que te perseguem, ore pelos seus inimigos. Aí você fala assim, mas como? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Agora, qual é o conteúdo da oração de Paulo? Perdão. Nós vimos a maneira que Paulo orava. A oração dele expressa a prioridade dele. A oração inclui aqueles que ele não conhece. E a oração era perseverante, não desista de orar. Não desanime, pastor, quando que eu devo parar de orar? Depende. Em alguns aspectos, nunca, que a Bíblia diz orar sem cessar. Em outros aspectos, você só para quando você tem a resposta. Aí você muda a sua oração e passa a fazer uma oração de gratidão. Mas qual que era o conteúdo da oração de Paulo? Vamos ler o texto de novo, por favor. Versículo 9. Diz assim, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. O que ele pedia? Qual que era o motivo? Pedir que sejam cheios do pleno conhecimento. Diga assim, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então ele orava por isso. E aí, ele continua. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Diga, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ótimo. Então essa era o motivo, o porquê, a oração de Paulo. O conteúdo. Paulo orou por conhecimento e poder. Ele orou para que os cristãos conhecessem a vontade de Deus e que pudessem realizar essa vontade. Para você entender como isso era real na vida de Paulo, abre comigo em Efésios capítulo 1. Efésios você vai um pouquinho aí para trás. Efésios 1. No versículo 15. Tem uma oração muito parecida. Efésios 1,15 diz assim, por essa razão, desde o dia em que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram um para com os outros, todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Aí ele diz, peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. Oro para que os seus olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim que conheçam a esperança do qual ele vos chamou, a riqueza da gloriosa herança dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco no que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então Paulo orava para que, olha que interessante, a maioria das orações das pessoas tem a ver com coisas externas. Sim ou não?
Deus me dá um carro, Deus me dá isso, Deus eu preciso daquilo, Deus eu preciso da conta de luz, paga, Deus eu preciso da porta de emprego, Deus eu preciso disso. É interessante que a oração do Paulo concentrava somente no poder de Deus operando dentro do homem. Operando dentro do homem. Sabedoria, entendimento, revelação, conhecimento da vontade de Deus. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, está lá em Tiago. Aí você fala, poxa vida, eu oro e nada acontece porque está pedindo mal. Em vez de pedir para que Deus te dê um casamento, peça para que Deus te dê sabedoria, para que no dia que você casar, você não sofra, porque a mulher sabe edificar a casa, mas a tola destrói. O que destrói um casamento é a tolice. É a falta de sabedoria. O que destrói uma carreira é a falta de sabedoria. O que destrói um ministério é a falta de sabedoria. É a falta de conhecimento da vontade de Deus. Um homem chamado Carson diz que a oração é o meio apontado por Deus para nos apropriarmos das bênçãos que são nossas em Cristo Jesus. Eu quero destacar 2 pontos aqui. Primeiro, em primeiro lugar, a necessidade do cristão de conhecer a vontade de Deus. Essa foi a oração de Paulo. Quando você abre lá em Colossenses 1, Paulo diz, eu oro para pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo não apenas pede para que aquele povo tenha conhecimento, mas que eles sejam cheios, que eles transbordem dessa vontade. Porque Paulo sabe que um cristão não pode viver na dimensão da mediocridade. Tudo que Deus tem para nós é transbordante, é grandioso. Então ele fala, eu oro para que vocês sejam cheios da plenitude transbordante da vontade de Deus. Paulo está falando de coisas espirituais, de coisas eternas, coisas grandiosas. Ele não está falando apenas de um Cristo natural, terreno, mas ele está falando do Cristo que é Deus Todo-Poderoso. O próprio Paulo escreve ali à igreja de Corinto, no capítulo 15 da primeira carta, há um versículo que diz assim, no versículo 19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando Paulo fala, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento, vocês sejam transbordantes, ele está falando, olha, ele está falando de coisas celestiais, coisas a respeito do que é eterno. Porque se nós vivermos um cristianismo baseado somente nessa vida, com expectativas apenas por essa vida, a própria Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. O grande objeto da oração, por que você ora? E por que nós precisamos orar? Entenda, igreja, que o grande objeto da oração é conhecer plenamente a vontade de Deus. Então por que eu me ajoelho e oro? Eu me ajoelho e oro para que eu quero que Deus faça aquilo que eu preciso? Não, eu me ajoelho e oro para que eu aprenda e conheça a vontade de Deus. Pode ser que você se ajoelhe e ore para pedir alguma coisa, mas se você estiver em Deus, pode ser que até o que você quer mude. A oração tem o poder de nos persuadir. Olha aqui, presta atenção. Tem gente que ora para tentar persuadir Deus. Já parou para pensar nisso? Já viu a oração de muita gente? Ele quer persuadir Deus, ele quer falar, Deus, olha, eu oro porque se o Senhor precisa fazer isso, e aí você fica argumentando na sua oração, Deus, porque isso é muito importante, porque eu amo, porque eu preciso, e assim por diante.
E aí a pessoa fala, poxa, minhas orações não são atendidas. Você acha que Deus vai se permitir ser persuadido por você? E quando eu olho para as Escrituras, nós percebemos uma outra atitude. Na oração, nós não objetivamos tanto que Deus nos escute, mas é na oração que nós desejamos escutar ao Senhor. Não se trata de persuadir a Deus para que Ele faça o que queremos, mas de descobrir o que Ele quer que realizaremos. Nós vemos isso em 2 momentos na Bíblia, muito claro. Primeiro, Jesus no Getsêmani. Ele ora e ele fala, Senhor, afasta de mim, eu não quero, está difícil, vai doer. E a Bíblia diz que ele ora por 3 vezes, ao ponto dele chegar à conclusão, que seja feita a tua vontade. Ele entrou de uma forma, mas ele saiu persuadido. Já parou a pensar nisso? Já aconteceu isso com você? De você orar, e aí você vai orar, vai falar assim, Deus, me ajuda a lidar com o pastor Edmar. Só que eu estou conjecturando, tá? Estou conjecturando, estou usando isso como exemplo, mas não é a realidade. Me ajuda a lidar com o pastor Edmar, ele é muito difícil. Aí eu começo a pontuar os problemas do pastor Edmar para Deus. Aí Deus olha para mim e fala, tá. Como que é? Abusadinho? Como que é? Amostradinho. O pastor Edmar falou isso na mensagem passada. Eu não estava aqui, mas eu ouvi lá. Mas daqui a pouco Deus começa a ministrar meu coração e começa a mostrar que na verdade o problema não está no Edmar, o problema está em mim. E aí ele começa a me corrigir. E começa a trazer um amor pela vida dele que vai sobrepor as dificuldades que vivemos. Quando Paulo vai orar e a Bíblia fala que ele tem um espinho na carne, ninguém sabe o que é isso. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou, ele estava sendo esbofeteado por Satanás. E sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Deus, tira isso da minha vida. Deus, me livra disso. Deus não fez. Ele queria persuadir a Deus a tirar aquela situação. E no final, ele foi persuadido a confiar na graça de Deus. Mesmo com o espinho na carne. Você está vendo que tem coisas que Deus não vai mudar, mas vai nos mudar? Quem está entendendo, diga amém. É isso que Paulo estava falando ali para aquela igreja, sabe? Conhecer a vontade de Deus, ela é vital para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós temos muitos anões espirituais, gente que não cresce, que não amadurece. Por quê? Porque até essa maturidade é uma revelação interna, não é algo natural. Tanto que no versículo 10 de Colossenses 1, ele deixa claro, abre lá comigo, ele diz assim, é para isso, ou seja, depois que vocês têm o conhecimento, a sabedoria, vocês agora entendem a vontade de Deus, é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo e frutificando. Perceba que nossa maturidade, nossa prosperidade é resultado do quanto eu tenho dessa revelação da vontade de Deus. Está ligado a isso. Deus quer nos levar a ter essa revelação, nós precisamos ter essa revelação, porque ela determina o meu grau de maturidade e de prosperidade. É interessante que a ênfase de Paulo ela está no conhecimento da vontade de Deus e não no sentimento. Paulo não ora para que eles tenham experiências sensoriais. Perceba, nós estamos numa época onde nós valorizamos muito a experiência sensorial. Nós vivemos numa sociedade que ela é muito ligada às experiências sensoriais.
Principalmente a geração Z, a geração Y que está chegando, mas essa geração Z, ou até os milenais, os millennials, são muito ligados a experiências sensoriais. Vivem muito baseado nos 5 sentidos. O que vê, o que cheira, o que ouve, o que sente. E por isso que é uma geração hoje chamada líquida, sem profundidade, sem estrutura. Porque valoriza muito o externo, mas não valoriza o interno. Vivemos numa época onde as pessoas querem sentir e não pensar. Elas querem experiências e não conhecimento. Elas buscam o sensorial e não o racional. E Paulo fala, eu quero que vocês, dentro de vocês, isso acontece lá dentro. E não é uma experiência mística, ele está combatendo o gnosticismo, porque, lembra que foi dito na primeira mensagem, era uma ideia de um conceito de uma experiência mística, esotérica. E como tem gente que está ligado nisso, e eu falei desde a primeira mensagem, está cheio de gente na igreja pensando assim ainda. Está buscando uma experiência mística, uma experiência sensorial. Perceba que até a maneira como ela define, nosso culto foi bom hoje. Por que foi bom? Porque eu senti. Não foi bom porque a palavra foi coesa. Não foi bom porque foi uma palavra bíblica, um ambiente bíblico. Não, porque eu senti. Isso é coisa de infantil. Você já foi num buffet infantil? O buffet infantil, assim, ele é cheio de cor, de luzes, de som, de cheiro. Você fica assim, ó. Né? Você não sabe para onde olhar. E muita gente ainda está vivendo dessa forma. Nós conhecemos a vontade de Deus através das sagradas Escrituras. Tudo quanto o homem deve saber está registrado nas Escrituras. Sabe, querido, nós não devemos buscar a vontade de Deus fora da Escritura, consultando pessoas iluminadas, pessoas com... Por isso que hoje, sempre aconteceu, mas hoje parece que a dimensão disso é muito grande. Como tem gente que é enganada? Porque ela não é racional, ela é totalmente sensorial. Então ela vai numa igreja, às vezes revela o RG, o CPF, o não sei o quê. E aí, você percebe hoje que muitas igrejas estão sendo formatadas para trazer uma experiência sensorial. Não que não seja importante algumas coisas, mas você percebe que está muito mais preocupada com isso, com a experiência sensorial. E aí chega na hora de ter uma estrutura de palavra, de doutrina, não tem nada disso, é só oba-oba, é festa de criança, de buffet. Já foi festa de buffet? Eu não gosto muito, graças a Deus já passei dessa fase que minhas filhas cresceram, então eu já não preciso muito nisso, mas é ruim porque só tem comida que não sustenta. Entendeu? É tudo assim, não é? É só comida que não sustenta, coxinha, e canapézinho. E aí, às vezes, tem até um macarrãozinho, mas um macarrãozinho desse negócio que a última vez que eu fui, comi 10. Falei, manda aí, mano, não dá. É um cachorro quentezinho, é bom, não é ruim. Mas não alimenta, aí você tem que sair da festa da criança e passar e comprar alguma coisa com mais substância. Então, estou falando justamente isso. A vontade de Deus, ela não é nos revelada por sonhos, visões, ou qualquer revelação que esteja fora das Escrituras. Pastor, mas eu não posso ter sonho? Eu não posso ter visão? Sim, desde que ela esteja em concordância com as Escrituras.
Por isso você tem que conhecer, por isso que a Bíblia diz que eu devo manejar bem a palavra. Por que os crentes de Bereia eram os mais nobres, segundo as Escrituras? Porque tudo que Paulo falava, eles checavam nas Escrituras para ver se era aquilo mesmo. É assim que deve ser a vida do cristão. Espera aí, o que está escrito? O que a Bíblia diz a respeito disso? Qual é a interpretação bíblica em relação a isso? É importante enfatizar que Paulo pede que o transbordamento, preste atenção nisso, do pleno conhecimento da vontade de Deus. No Novo Testamento, cheio significa controlado por. Então, cheio, quando ele fala assim, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento de Deus. Ele está falando que vocês tenham isso de tal forma que isso tome conta e controle vocês. Eu trouxe uma luva aqui. A luva representa eu e você. A luva por si só, ela não pode nada. Ela está aqui. Mas essa luva, ela não consegue, por si só, pegar alguma coisa. Ela não é eficaz. A luva não tem capacidade de levantar nada. Então por que Paulo está falando para aquela igreja que está diante de desafios descomunais, muito além da capacidade deles? Porque Paulo entendia isso. Essa é a vida do homem. Sem Deus, uma vida vazia, que não suporta nada. Porém, quando ele fala que você seja cheio, transbordante ou controlado, é como a luva, no qual Deus vem e enche, e preenche. E agora aquela luva que não servia para nada, agora tem poder de levantar coisas muito mais pesadas, entendeu? Pode suportar coisas muito maiores. Por quê? Porque a questão não está na luva, mas é quem está dentro da luva. Por isso que Paulo falava, quero que vocês sejam cheios. Essa é a minha oração pelos irmãos, e essa é a oração dos irmãos por nós, que nós sejamos cheios do pleno conhecimento, ao ponto de transbordar e sermos controlados por Deus em todas as nossas áreas. Nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é ficar orando, falando em língua, ele lá, está cheio, está cheio, está cheio. Não! Isso é muito além disso, é ser transbordante. E aí Deus me leva e me capacita agora a realizar coisas que naturalmente eu não poderia, que eu não tinha força sozinho, que eu não tinha capacidade sozinho. Mas é Deus colocando a mão dentro da luva e dizendo, eu te sustento, o negócio é comigo. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da sua luta, se você é cheio, maior aquele que está em você do que está neste mundo. Por isso que Paulo orava para que eles fossem controlados. Em segundo lugar, como que eu conheço, como eu posso conhecer a plenitude da vontade de Deus? Na prática, depois de falar das necessidades de conhecer a plenitude, Paulo ensina o processo para chegar a isso. Vamos lá no texto de novo, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, diga, sabedoria e entendimento espiritual. Então, quais são as ferramentas para ter o conhecimento de Deus? Sabedoria e entendimento espiritual. A sabedoria e entendimento são os critérios para que eu possa distinguir a vontade de Deus. São os instrumentos que Deus nos deu. Só que, por que é muito importante nós termos sabedoria e entendimento espiritual? Porque, convenhamos, tem muita coisa sendo feita em nome de Deus que Deus não está no negócio. Já parou para pensar nisso?
Muitos hediondos crimes têm sido praticados em nome da vontade de Deus. Aviões lotados de passageiros são como mísseis mortíferos em prédios. E isso em nome de Deus. Terroristas explodem bombas, matando inocentes todos os dias em nome de Deus. Crimes bárbaros têm sido praticados em nome de Deus. Por isso o conhecimento da vontade de Deus precisa ser regido pela verdade das Escrituras. E não pelo radicalismo de religiosos fanáticos. A gente vê situações de escândalos na igreja, principalmente envolvendo a questão sexual, abuso de crianças, isso e aquilo, e muitas vezes você ouve que a pessoa disse que foi a vontade de Deus. Para justificar, porque parece que se eu coloco isso na frase, justifica, ameniza. Nós precisamos destacar 2 instrumentos. Primeiro, em toda sabedoria. Paulo diz, toda sabedoria. Sabedoria, segundo William Hendricks, é a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. Isso é sabedoria. Eu gosto de uma frase também que resume sabedoria. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Eu posso ter conhecimento, você precisa discernir que conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Elas devem caminhar junto. Mas é possível ter conhecimento e não ter sabedoria. A sabedoria é quando eu coloco o conhecimento na prática. Quando eu tenho essa habilidade de pôr em prática o que eu aprendi. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é sabedoria. É ter a minha cosmovisão com as lentes das Escrituras. Eu amo o que Deus ama e eu abomino o que Deus abomina. Eu enxergo o mundo, a minha lente, não é a minha doutrina pessoal, a minha ideologia, não é o meu aspecto político, social, econômico. Eu não olho o mundo pela história da minha vida, mas eu olho com as lentes de Deus. Isso é sabedoria. Quem está entendendo, diga amém. Sabedoria é ver a vida como Deus vê. É ter as prioridades que Deus tem. Agora, nós precisamos entender que existe a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, está lá em Coríntios. A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. A Bíblia diz que Deus relata ali no livro de Coríntios que sabedoria do mundo é loucura, que se reduz a nada. A sabedoria do mundo, ela afasta em vez de aproximar o homem de Deus. A sabedoria do mundo exalta o homem em vez de glorificar a Deus. Ela conduz à perdição e não à salvação. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Buscar a sabedoria que vem do alto. Não é uma sabedoria natural, advinda de leitura, de estudos. É importante nós lermos, é importante nós estudarmos, é importante nos qualificarmos cada dia mais. Mas existe uma sabedoria aí que ela é como se fosse um dom. Por isso que você encontra homens poderosos, cheios de conhecimento, mas sem sabedoria alguma. E você encontra às vezes pessoas muito simples, que às vezes não teve muita oportunidade de estudar, de se qualificar, mas com muita sabedoria. A sabedoria é tão importante que no livro de Provérbios diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola destrói. A falta de sabedoria
ela é o responsável pela destruição de muitos lares, muitas famílias, muitos ministérios, muitos negócios, muitos sonhos se perdem, porque provavelmente perto desse sonho que não foi realizado, tem algum tolo que não teve sabedoria. Por isso que Paulo orava para que essa igreja fosse cheia de sabedoria. E a Bíblia diz que não somente a sabedoria, mas todo entendimento espiritual. Se a sabedoria fala da revelação, porque a sabedoria é uma revelação da parte de Deus. Por isso que Paulo orava lá, na carta aos Efésios, ele fala assim: eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos, os olhos do entendimento. É uma luz que você recebe dentro de você, que ali, a partir daquele momento, aquilo faz sentido, e é por revelação. Não é por imposição, é revelação. Você pode até pedir para a pessoa fazer algo, e ela pode até responder e fazer algo, mas se ela não tiver essa revelação, essa sabedoria, aquilo não será duradouro, porque não é verdade, não é real dentro dela. Agora, quando a pessoa tem a revelação, e ela tem essa sabedoria, ela começa a praticar aquilo sem nenhuma resistência, porque agora ela tem luz, ela tem clareza, aquilo faz sentido dentro dela. É como o dízimo. Você já viu como tem gente que fica argumentando? Ah, porque isso, porque aquilo, porque não teve revelação. Quando você tem revelação, isso faz sentido. Devolver não é uma dificuldade. Isso é um gesto de gratidão. Você fala, olha, Deus é bom, Deus me dá saúde, Deus me dá trabalho, Deus me dá recursos. Eu vou na igreja, eu sou abençoado, minha casa é abençoada, minha família é abençoada, meu casamento está sendo abençoado, meu futuro está sendo abençoado. Por que não? Mas é uma questão de revelação. Liderar, participar de um ministério, é revelação. A minha oração está sendo: Deus dá revelação para os irmãos, para eles entenderem que nós fomos chamados para ser servo, nós fomos chamados para sentar no banco da igreja, dar glória a Deus e aleluia, e ficar ali como um cliente, na expectativa de receber um serviço, de consumir um serviço ou um produto. A igreja não é um produto, a pregação não é um serviço, a mensagem não é um negócio, não, nós somos igreja. Uma família que se ajuda, que se sustenta, que comporta e suporta um ao outro. Mas isso é revelação. Não adianta. Santidade é uma revelação. Eu posso falar para a pessoa e comprar uma roupa nova, uma roupa que cobre tudo, que não deixa ficar mostrando nenhuma das partes, mas se a pessoa não tiver revelação, não adianta. Ela vai fazer isso uma vez, duas, três, mas daqui a pouco vai ver lá, ela está andando em shortinho, peito tudo de fora, e, entendeu? Sendo desejada que nem uma carne no açougue. E aquele frango que fica ali na padaria rodando. É revelação. Agora, o entendimento espiritual fala da aplicação dessa revelação de fato, a prática. É ter a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Assim, pois quando Paulo pede a Deus sabedoria e entendimento espiritual para os cristãos, ele pede que entendam as grandes verdades do cristianismo e sejam capazes de aplicar essas verdades às tarefas e decisões do cotidiano. Querido, eu oro para que você tenha entendimento espiritual, porque você está recebendo uma palavra, você está recebendo sabedoria. Mas a questão agora é o seguinte: o que você vai fazer com tudo isso aí? Vamos fazer algo só aqui, só para você entender. Põe a sua mão assim. Durante o culto, você está recebendo algo. Segura aí e fecha aí para você.
Agora a questão é a seguinte: o que você vai fazer com isso? Aí você vai correr para casa agora, vai colocar lá numa gaveta e deixar lá, e aí semana que vem você volta, pega mais um pouquinho, aí você volta para casa, deixa na gaveta, e aí quando você vai ver, você está com aquela gaveta cheia de coisa. Mas a vida está um caos. Pode baixar a mão, fica à vontade, tem gente já com a mão doendo aí. É possível que alguém seja um perito em teologia e ao mesmo tempo um fracasso na vida. Porque conhecimento e prática precisam andar juntos. O culto ele tem esse propósito de nós aprendermos e recebermos como se fossem ferramentas. Mas agora, na hora que eu sair dali, o que eu faço com isso? Eu aprendi sobre perdão. E durante a semana? Eu aprendi sobre generosidade. E durante a semana? Eu aprendi sobre oração. Vai ficar só no nível de, nossa, que boa palavra. Olha, que bênção, hein? Mas se isso não te mover para uma vida de oração, é só mais um entulho dentro da gaveta. Todo mundo tem uma gaveta em casa que coloca tudo e fica tudo muvucado ali. Não tem algum cantinho? Todo mundo tem. Uma gaveta, uma caixa, um pedaço do armário, algum canto. Que você vai enfiando lá e depois você vai ver, está tudo lá. Mas você nem usa. Você quer viver a sua vida desse jeito? Ou você vai ser cheio de sabedoria e entendimento espiritual? A banda pode subir, por favor. Fique de pé, por favor. A igreja de Colossos. A igreja de Colossos era uma igreja forte. Presta atenção. A igreja de Colossos é uma igreja forte e relevante por conta da oração. Porque havia alguém orando por eles. Havia alguém intercedendo por eles. Você precisa orar. Ora pela sua casa, ora pela sua família, ora pelo seu ministério. Ore pelo microfone que acabou de cair. Tomara que não tenha quebrado. Ore. Aquela igreja era uma igreja forte e frutífera. Porque Paulo estava orando por eles. Nesses dias nós vamos ser fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Nesses dias nós vamos experimentar frutificação da parte do Senhor. E a igreja de Colossos era uma igreja que tinha a revelação do Senhor, não por conta de um grande profeta ou de algum homem excelente, não, mas porque havia uma intercessão por ela. Nesses dias eu creio. E por que eu tenho essa convicção? Porque todos os avivamentos da história, quando você estuda sobre avivamento, há dois elementos fundamentais que precedem um avivamento. Primeiro, as pessoas ali envolvidas antes do avivamento começam a se aprofundar nas Escrituras. É o que Deus tem nos dado nesses dias. Veja, 3 semanas, 12 versículos apenas. Mas nós estamos afundando nesses versículos, cavocando, comendo sem pressa. Não é um Big Mac que você senta, 5 minutos você destrói ele e pronto, não. Isso aqui é como aqueles peixes que você tem que comer até com cuidado, você vai, demora, você degusta, mas você é alimentado. E segundo aspecto de um grande avivamento: primeiro, leitura e aprofundamento nas Escrituras. Segundo, oração
e arrependimento. É o que precisa produzir. Não tem como. Quando nós olhamos para as Escrituras e nos aprofundamos, ela nos constrange. Eu não sei você, mas no primeiro momento em que eu estava aqui refletindo sobre isso, para poder hoje ministrar aqui nessa manhã, o próprio Senhor, eu lembro que eu estava no meu quarto, eu parei lá no meu escritório, e eu comecei a orar, falei, Deus, o Senhor está me constrangendo a ser uma pessoa de maior intensidade na oração, mas de entender o valor da oração. John Piper diz que se você não ora, você para de viver. Leonardo Ravenhill diz que o pecador para de orar, mas o homem que ora para de pecar. A oração tem poder de mudar histórias, circunstâncias, destinos, cidades, pessoas. Igreja, que Deus nos levante como uma igreja de oração.